Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, este é o capítulo 16, Diagramas SN, do curso de Projeto de Produto. Os diagramas de tensão versus número de ciclos são obtidos normalmente ao submeter um corpo de prova a ensaios de fadiga, de carregamento cíclico, então o material até que o mesmo frature, se for o caso da vida finita, ou infinita, então como uma aproximação ao número, a intensidade de tensão baixa. Então, nesse caso, o número de ciclos é medido ao longo de todo o ensaio por um contador, e a contabilidade, assim que a ruptura é iniciada, então a contabilidade do número de ciclos é interrompida. Então essa curva também é chamada de curva Wöhler, ou ainda curva de resistência à fadiga. Basicamente possui 4 estágios, essa relação de tensão versus número de ciclos. Vamos ver cada um deles. No primeiro caso, então, nós temos a fadiga de baixo ciclo, em que nós temos uma tensão de amplitude alta e, por exemplo, para aços, que é o nosso exemplo clássico aqui, nós temos uma ciclagem ali de, por exemplo, 10 a segunda, 10 a quarta ciclos, ou seja, até mais ou menos uns 10.000 ciclos. Esse aço, depende do aço, claro, mas ele vai entrar em processo de ruptura. Essa é a fadiga de baixo ciclo, porque esse ciclo é baixo, essa ciclagem é baixa, visto que a amplitude de tensão é alta. Já no caso do número de ciclos ser maior, nós temos então uma amplitude de tensão mais baixa com relação à anterior, e nós temos então a região da fadiga monocíclica, que aí nós já temos o número de ciclos variando entre 10 a quarta e 10 a sétima para esses aços típicos, É claro que varia muito de material para material. Já no caso da fadiga gigacíclica, então nós temos já o número de ciclos variando entre 10 a sétima e 10 a décima, ou quase 10 a nona, depende da transição. E nesse caso a amplitude de tensão é mais baixa. Então, materiais submetidos a uma amplitude de tensão mais baixa duram mais, ou seja, suportam mais ciclos do que materiais cuja amplitude de tensão seja mais elevada. E temos o caso em que a amplitude de tensão é tão baixa que, em tese, a vida do material agora é infinita, ou seja, o número de ciclos, na verdade, é incontável, visto que a amplitude de tensão é baixa. Então, maior que 10 a nona para aços, por exemplo, maior que 10 a décima, enfim. Vida infinita por conta da baixa amplitude de tensão. Então, aqui um típico diagrama SN, em que nós temos no eixo Y a tensão máxima e o número de ciclos em fadiga. Então, para o aço STM A36, para a frequência de 26,7 Hz, uma razão de tensão igual a zero, um limite de ruptura 63 KSI e a temperatura ambiente considerada 20 graus Celsius.
Então nós temos duas retas basicamente, uma inclinada, outra horizontal, de modo que o limite de ruptura, né, o limite de resistência à fadiga, então ele se dá em 39 KSI, ou seja, o material só tem vida infinita, na verdade, em tensões que são menores do que 39 KSI, por esse diagrama. E, bom, estamos aqui com a curva logarítmica aqui, de modo que a gente tem então também na região da reta inclinada, nós tenhamos também a questão da fadiga de baixo ciclo, a monocíclica e a gigacíclica. Existe lá um coeficiente de correlação elevado, né, 0,9646, de modo que a produção de cada ponto desses é onerosa, visto que demanda muito tempo. Né? Cada ponto desse leva branco, pelo menos cada ponto branco desse leva o corpo de prova à ruptura. Então, isso é bastante demorado. Então, esse é um exemplo, basicamente, de uma curva levantada, que é levantada experimentalmente. Esses são os corpos de prova, pode ser cilíndrico, né, com atenuações de tensão no núcleo, na transição para o núcleo, aliás. Nós temos dimensões padrão e temos também o corpo de prova com seção transversal retangular, de modo que tenhamos também trincas. Então, isso facilita a propagação, de modo que tenhamos a ruptura padrão para esse tipo de corpo de prova. Então, esses são dois tipos, mas existem outros tipos. Normalmente, esse ensaio de fadiga é feito por meio de flexão alternada. Então, faz-se tração na fibra superior, por exemplo, e depois compressão. Tração e compressão, tração e compressão. Então, é o caso do carregamento alternado. Já o aspecto da fratura, então nós temos o seguinte: nós temos uma região ali periférica preponderante e até quase vindo para o núcleo, de resultante ali exatamente da carga, por exemplo, de flexão alternada, né? do processo realmente de fadiga. E essa região nuclear de cor distinta da região periférica, então existe uma pequena região nuclear com relação à periférica que é proveniente já do arrancamento do material, então, ou seja, a área resistente, né, depois do dano por fadiga em toda essa periferia, a área resistente ficou tão pequena que houve simplesmente no final do processo o arrancamento da superfície, de modo que a gente tem então dois tipos de acabamentos distintos, em que o acabamento bom se dá na periferia, né, do processo de fadiga, por assim dizer, e o acabamento ruim, que é devido ao arrancamento, é nessa parte nuclear menor, de modo que a gente consiga, então, um corpo que sofreu fadiga, a gente consiga identificar isso com facilidade. Na parte da direita da figura, nós temos aí uma ampliação de onde ocorreu exatamente o ponto quase que central do arrancamento. Então nós temos ali um pontinho realmente que ficou com uma protuberância que é fácil constatar aí nessas figuras provenientes da microscopia.
Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.